Olá, audiência Infra, bem-vindos a mais um Infra FM Talks. Hoje nós vamos falar o tema, né, que apesar que a gente já tem acompanhado muito, tem falado muito aqui sobre o tema do homework, a gente vai hoje falar com um especialista na área. Eu estou falando do presidente da International Work Transformer Academy, que é também sócio fundador e diretor da Beca, há mais de 30 anos aí trabalhando com o mercado de teletrabalho. Álvaro, seja muito bem-vindo a mais um Infra FM Talks. Muito obrigado pelo convite de participar nessa nossa conversa, Olea. E eu acho que é muito importante esse tema, cada vez mais, nós estamos num processo aí de muita gente ainda aprendendo, muita definição, muita distinção. Estou à sua disposição. Tudo bem. Então, acho que para a gente começar, eu queria que você falasse para a gente quais são os requisitos básicos de natureza ergonômica que as pessoas não podem esquecer. A natureza é o seguinte, nós temos, mais ou menos, vou ter que dividir, nesse momento, duas etapas. A primeira etapa é antes da pandemia, como é que era executado o teletrabalho, né? E então havia uma demanda, nós tínhamos em torno de 15% a 20% das empresas brasileiras adotando. Então, veio a pandemia, mudou no modelo emergencial, até a questão econômica toda foi deixada de lado, e a grande preocupação era, não só no Brasil, mas em várias partes do mundo, foi exatamente tirar o pessoal de dentro dos escritórios, com perfil ou sem perfil, selecionado ou não selecionado. De uma maneira geral, foi isso que aconteceu, para evitar o contágio do vírus, do coronavírus. Então, as questões econômicas aí, nós estamos sentindo agora, dentro das próprias empresas que estão reduzindo, viram que houve redução de custo, mas dentro do modelo emergencial. E isso nós precisamos otimizar agora, daqui para frente, analisar quais foram os erros e os acertos, e fazer essa institucionalização mais organizada, mais planejada. Tá, e quais são os maiores erros que você tem observado atualmente? Nós temos 3 tipos de empresas, aí a gente verifica quais são esses erros. O primeiro, aquelas que já tinham 100% do seu pessoal trabalhando remotamente. Então, esse pessoal já tinha essa experiência e já tinha corrigido vários dos erros, porque já fazia parte da cultura da empresa. Temos aquelas que adotavam parcialmente, 20 funcionários, uma empresa até de 1.000 funcionários, e tinha aquelas que não tinham nenhum funcionário e que todos foram trabalhar em casa. Então, cada uma, nós detectamos problemas distintos. No pessoal que tinha 100%, a diferença foi que eles ficaram 100%, já faziam 100% de casa, mas aí tinham as crianças, o cônjuge, homem ou mulher, no caso, né, não trabalhava em casa, aí ficou todo mundo trabalhando em casa, compartilhando o mesmo espaço, dividindo, muitas vezes, o mesmo computador, ou notebook, enfim, e esses foram alguns problemas. Então, o problema de espaço foi um deles, que não foi planejado, o problema de banda larga mesmo, a própria internet, dependendo do setor, que antes se fazia todo o estudo para saber se era factível, se podia trabalhar, se tinha bom acesso, não aconteceu nada disso. A qualidade de vida é outro fator que influenciou muito. As pessoas, até por circunstâncias da própria quarentena, sem poder sair, sem participações em eventos sociais, amigos, enfim, essas coisas todas, criou um estresse, aquilo que a gente chama do burnout, né? É muito grande nas pessoas, mas isso dentro desse modelo obrigatório e emergencial. E não é nem esse o ideal, nem o desejável. A produtividade de algumas empresas subiram realmente, isso depende muito da formação, da experiência que já tinha antes. Problemas de natureza ergonômica, trabalhando na mesa da sala de jantar ou na mesa da cozinha, como eu vi em vários casos, isso está provocando problemas, não tenha dúvida, de lombar, nas costas, problemas dessa natureza que está refletindo. Então, basicamente, eu acho que é isso que a gente tem que aprender e ver como
como nós vamos fazer e como nós já podemos corrigir esses erros que foram cometidos. Tá, você como um profissional que atua há muitos anos já nessa área, se você tivesse que aconselhar hoje a nossa audiência aqui a fazer um home office correto, quais são os conselhos que você daria? Bom, nós não devemos esquecer que tudo aquilo que valia antes desse modelo emergencial é válido hoje e é válido na volta do pessoal agora, na retomada, pouco a pouco o pessoal está voltando para o escritório, mas com o layout modificado, isso é muito importante, não são todos ao mesmo tempo. Então, ao mesmo passo, nós temos que analisar baseado nos 4 Ws, é uma abordagem que nós utilizamos. O workforce, que são as pessoas, ou seja, tem que adequar o perfil das pessoas, os cargos, as funções, as atividades ao teletrabalho, e à disposição, porque normalmente nós já achávamos antes que nem todos tinham perfil, e nesse momento, independente disso, todos foram. Então, o primeiro W é as pessoas. Temos que analisar perfil, habilidades, a sua disponibilidade de trabalhar, enfim. Nós temos o workplace, o local de trabalho. Nesse momento, é só no home office. Mas nós temos outros locais de trabalho alternativos, como os coworkings. O pessoal trabalhava, não necessariamente era aconselhável, mas o pessoal trabalhava no hall do aeroporto, dentro dos aviões, nos cybercafés, nos clubes, na praia e tal. Isso tem que ser organizado, estou dizendo que tem que ser desse jeito. Mas acontecia. Então, mas temos que analisar o local de trabalho. Vai continuar só na empresa? Ou vai ser na empresa e no local, e no home office, quantos dias da semana? Então, as pessoas, o local, o processo de trabalho, nós temos que analisar o processo. Muitas vezes o processo de trabalho não era conveniente, eu tinha que fazer alguns ajustes, como é que as pessoas trabalhavam, o fluxo de informações, como é que tinha acesso a isso daí, a relação com seus colegas de trabalho, enfim, esse tipo de coisa. E a tecnologia, né? É o outro W, são os 4 Ws que eu falei. Essa é a tecnologia. Nós vimos que o acesso à tecnologia para as comunicações com os aplicativos, as videoconferências, todas essas plataformas que tinham-se uma certa resistência em utilizar isso no teletrabalho, isso foi feito de uma forma massiva e as pessoas aprenderam empiricamente, na base da tentativa e erro, aquelas já conheciam, que tinham já experiência nessa área, enfim. Então, nós temos que abordar sobre esses 4 dados, as pessoas, o local de trabalho, o ambiente de trabalho, como é que vai ser, o processo de trabalho, o fluxo de informações, o fluxo das atividades e a própria tecnologia, que foi essa que nós vimos e incrementou muito com novas ferramentas, enfim, que facilitou tremendamente o trabalho. Mas nós precisamos saber utilizar isso aí. E aí muita gente ainda não sabe utilizar, está quebrando o galho, empresas que sabem utilizar, enfim, tem uma variedade muito grande de situações. Tá, uma outra coisa que a gente tem ouvido, que o pessoal tem debatido muito, é sobre quem paga as despesas, né? Até do próprio home office, tem aluguel do home office, não tem, se paga banda larga, se paga energia, né, os meios de comunicação. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Como é que foi feito isso agora nessa correria, né, nessa improvisação em muitas empresas? Isso foi definido? Algumas empresas definiram, olha, eu vou te pagar a tua energia, eu vou te pagar o computador, você levou o computador da empresa, é outra situação que nós vimos vários, o notebook, você continua usando ele aí, o acesso às plataformas, aos sistemas, muitos deles pagos, enfim, isso aí deve continuar o que acontecia antes. As empresas davam para os seus funcionários esses reembolsos, vamos dizer assim, dessas despesas
pagava essa despesa, ele não transferiu o custo dele do escritório para a residência da pessoa. Estou falando em home office. Então, isso tem que ficar muito bem definido. Isso não é, inclusive no próprio, como aditivo no contrato de trabalho. Está lá definido quais são as despesas que a empresa irá cobrir. Então, o funcionário não deve ter nenhum custo adicional, porque na empresa ele não tinha isso. E se ele vai para a casa dele, ele vai ter que ter esses custos cobertos. Muito bem. E falando um pouquinho ainda, né, como você falou, né, considerando aí o home office pode ser obrigatório ou não, as tecnologias que estão disponíveis, a gente vê aqui também as pessoas fazendo coisas às vezes assim, vai todo mundo para home office, isso não é uma realidade, né? Porque uma coisa é você ter 100 pessoas no escritório, outra coisa é você ter 100 pessoas em casa. Qualquer problema que você tem 100 pessoas em casa, são 100 problemas para resolver, no escritório é um só. Eu queria ouvir qual que é a sua visão sobre essa abordagem. Isso aí tem a ver com a preocupação, cada vez mais hoje, com a questão da qualidade de vida, qualidade do trabalho. O que nós verificamos foi que aquela fronteira vida pessoal, vida familiar e vida trabalho, em muitas situações de home office que nós estamos vendo agora, isso acabou essa fronteira. Então, há um fato de estarem o tempo todo em casa, com as crianças estudando, algumas, claro, tem muitas situações dessas. A própria, por exemplo, eu conheço um caso da esposa de um profissional, que ela também tem que trabalhar, ela também está fazendo home office. Como é que compartilha o espaço, como é que compartilha essa questão do computador, do instrumento, o tempo, a periodicidade disso daí. Então, isso é uma questão complicada. E nós temos que ajustar isso daí. Foi feita essa experiência, só para você ter uma ideia, em 15 de junho, Léa, de 1998, eu participei em São Paulo de um evento chamado A Era do Escritório, EX, reduzindo custo e produzindo melhor. Olha, estou falando de 1998, já se falava nisso. Eu não quero dizer que os escritórios vão desaparecer, pelo contrário, nós vamos ter um novo, já está se falando nisso, já tem empresas planejando os seus novos ambientes de trabalho. Então, o pessoal vai voltar, essa a visão que eu tenho, não na quantidade e no período que era anterior, alguns dias da semana, você tem que definir 1 ou 2 dias, isso vai depender da empresa. O ambiente de casa também tem que ser reestruturado ou estruturado, dependendo como é que foi nesse período, as lições que foram aprendidas, e o escritório não vai desaparecer, ele vai continuar. Para algumas empresas, a gente já sabe que elas fizeram os cálculos dos custos de aluguel, de luz, de estacionamento, todos aqueles custos de uma administração, do setor administrativo, do escritório, foram feitos esses levantamentos agora. Então, elas viram que não compensa dependendo da quantidade de funcionários. Então, eu já conheço muitas empresas que não vai ter escritório, mas o escritório, isso não quer dizer que há essa tendência do escritório desaparecer. Depende do tipo de empresa. O escritório pode ser um local para um encontro social, uma vitrine dos seus produtos, eventuais informações, porque o pessoal aprendeu a trabalhar e está voltando a trabalhar remotamente, à distância, no home office. Eu também não creio que os coworkings também desaparecerão de jeito nenhum. Eu acho que também inclusive estão vindo com um novo modelo, nova estrutura de espaço, porque as pessoas não querem ficar só em casa, na medida que o tempo está passando, a gente está vendo o que está acontecendo com o contágio diminuindo cada vez mais do vírus, enfim. Mas nós aprendemos e esse é o processo. Não há extremismo de acabar com os escritórios, não é só em casa, não vai ser do jeito que era só em casa nesse período. Nós devemos resgatar, isso é importante,
todos aqueles princípios, aquelas normas, aquelas políticas que nós tínhamos antes, com flexibilidade, claro, sobre um novo contexto que até a legislação flexibilizou, nós vimos. Então, a situação vai variar muito, nós vamos ter uma receita, um modelo só de teletrabalho. Tá, uma coisa que a gente observa é que a gestão à distância ela é muito complicada, né? Ao mesmo tempo que, assim, não são todas as empresas que têm indicadores de desempenho. Como é que a gente pode arrumar um meio termo aí para que, na verdade, tenha a resposta que a empresa precisa dentro do trabalho do home office? Bom, na realidade, essa preocupação com administrar a distância, obter os mesmos resultados que tinha na empresa, porque o chefe estava vendo no olho do funcionário presencialmente, estamos todos os dias convivendo aí, isso continua. Muitas vezes eu escutava muito pessoal, não, como é que nós vamos trabalhar esses funcionários que nós não vemos? Como é que vai ser isso aí? Nós temos que ter, e é um dos problemas, ou uma atenção que deve ter, pelo menos nesse período, nesses 7 meses, as empresas que planejaram e organizaram adequadamente o home office, elas já deveriam ter estabelecido os indicadores de desempenho. Basicamente são produtividade, né? E, aliás, produtividade tem até uma consideração a fazer, eu faço daqui a pouco. Produtividade aumentou, diminuiu? A questão da qualidade de vida, isso tem que ser aferido. Melhorou a qualidade de vida das pessoas? Tem gente que diz que achou, mesmo estando nesse momento de apreensão, isolados, sem convívio social, mas achou que a qualidade de vida melhorou porque ele não perde mais 2 horas para chegar no trabalho, nem 2 horas para voltar para casa. Ele acha isso, a qualidade de vida. Recursos econômicos, custos para a empresa. É só elas fazerem o cálculo e viram quanto é que elas gastavam antes, quanto é que elas gastaram nesse período. Ela vai ver que teve uma redução. E também para o funcionário, que já não gastava alguns, se não era no vale-refeição da empresa, também tinha funcionários que pagavam a sua refeição nos restaurantes perto da empresa. Enfim, você tem vários indicadores, você tem que ter antes, estabelecer metas para fazer isso daí, para alcançar, para depois, num determinado período, geralmente a gente estabelece durante 6 meses, a gente compara esses indicadores exatamente para saber se nós alcançamos aquelas metas. E por que nós não alcançamos? Geralmente se alcança. Com relação à produtividade, é uma questão que eu gostaria de chamar a atenção. Eu já vinha pensando nisso, e a produtividade que a gente usa, o termo produtividade, é da era industrial. Ou seja, o output, o resultado, ele tem que ser maior com o input que eu diminuir. Então, os resultados, isso é você fazer mais com menos. Mas isso é eficácia, isso já é feito. Quer dizer, e a produtividade, usando a mesma... Se bem que isso generalizou, sem dúvida nenhuma, mas a produtividade é vista a partir da visão do chão de faca, e não dentro do trabalho do escritório. Isso deve ser repensado, porque nós estamos falando em eficácia das organizações, o modelo, como é que as pessoas estão trabalhando mais e melhor. E isso, nós temos já indicadores para isso. É fundamental. Agora, o que é que aconteceu agora nesse período? As empresas, mesmo no regime emergencial, elas se preocuparam em estabelecer metas. Conheço muitas que fizeram, como também conheço muitas outras que nesse momento não se preocupou, mas é uma oportunidade para avaliar e justificar porque ele deve permanecer em home office, sendo alguns dias na empresa que precisa ser definido. Tá, muito bem. Indo agora para o final do nosso bate-papo aqui, Álvaro, eu queria que você desse uma mensagem aí para os nossos facility managers que cuidam aí da qualidade de vida das pessoas dentro do ambiente de trabalho, sobre pontos que você acha que é importante, se bem que você já falou vários, né? Mas uma mensagem mesmo final do que eles têm que observar para manter essa qualidade de vida também
quando estiver no ambiente do espaço de trabalho dentro das organizações. Lé, você tocou num ponto, eu acho que fundamental. A gente viu que, dentro daqueles 4 que eu falei, a tecnologia, praticamente essa parece que o pessoal, mesmo utilizando de uma forma empírica, muitos não tinham experiência em participar em videoconferências, em ter reuniões à distância com o chefe, essas coisas, relativamente deu a ideia de que a coisa caminhou. Aprenderam na tentativa e erro e tal. Agora, uma coisa que nós estamos se preocupando agora, inclusive saiu na nossa imprensa já, ontem, já umas notas técnicas do Ministério Público do Trabalho, preocupado com até um certo exagero, com a questão até dando ênfase na questão da qualidade de vida, inclusive o direito à desconexão. Por quê? Porque você tem também pessoas que não sabiam se desconectar. Isso era um problema que a gente já levantava antes dessa situação. Não se desconecta, trabalha o dia inteiro, desobedece aqueles horários das refeições, o período de descanso, porque muita empresa, mesmo nesse regime, estabeleceu obrigatoriamente período de descanso, período das refeições, e muita gente desobedeceu isso daí. Então, isso criou problemas que a gente chama de burnout, né, que trazendo estresse, sobrecarga de trabalho, sobrecarga de formação, ansiedade, isso até provocado pelo o que está acontecendo ainda com o contágio do vírus, do coronavírus, do Covid-19. Enfim, isso que você falou é muito importante, o desligue-se, você aproveitar a tua atividade, desenvolver o seu trabalho em home office, com rotina, com resultados, atendendo às metas. E isso é todo um processo que muita gente não levou em consideração. É possível, essa é a próxima etapa. As empresas, algumas empresas estão muito preocupadas com isso, o seu pessoal está estressado, está ansioso, deixou de praticar exercícios, enfim, deixou do seu lazer, está ali dentro com a família, houve problemas, nós vimos que problemas de natureza familiar, relacionamento com os filhos, tem muita coisa que aconteceu, mas foi um processo de aprendizagem, alguns se deram bem, alguns não se deram tão bem, e esse momento agora, a mensagem que a gente deixa é preocupar-se com a qualidade de vida, executando um trabalho à distância, seja em home office, seja em outro local alternativo, e também na empresa, dentro de uma linha onde nós sabemos que o home office veio para ficar, ampliou-se cada vez mais a sua utilização no mundo inteiro, e nós vamos ter ainda algumas lições para aprender e corrigir aqueles erros que nós cometemos durante esses 7 meses, principalmente. Agradeço mais uma vez a sua oportunidade de falar no InfraTalks. Eu acho que para os profissionais de facilities é uma grande oportunidade para a inovação, para a experiência, porque nós estamos falando de ambientes de trabalho, não só de trabalho, ou teletrabalho. Muito bem, então, Álvaro, foi uma alegria tê-lo aqui no InfraFM Talks de hoje, nós agradecemos muito a sua participação e também aí esse conteúdo que você compartilhou com a nossa audiência. Muito obrigada. Tchau, tchau. Um abraço.